Tá, então vamos lá. Fazendo o tipo de retorno do tipo record. Se vocês quiserem eu faço alguma coisa para lembrar. Para lembrar a aula anterior também, tá? Mas podem ficar tranquilo que eu vou acabar gravando isso daqui. Então, tipo de retorno record, tá? É um tipo de retorno diferente do da outra aula. Da outra aula é um retorno usando um type of. Bom, vamos lá. Vamos lá então. É que eu tô aqui e tem trocentas pessoas me mandando mensagem aqui, questão de coisa de trabalho para enviar uns documentos, mas eu só vou responder isso aqui depois. Até pus o celular lá longe. Vamos lá então, galera. Vou pegar aqui uma tabela para a gente usar como parâmetro para fazer aqui o nosso exemplo, né? Eu vou usar aqui a tabela cliente, tá? Então veja só, eu tô querendo mostrar para vocês que é possível retornar vários valores ao invés de um só com uma função, tá? Então vamos lá. Que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com base na tabela cliente e eu vou fazer um retorno simples de informações dessa tabela cliente, tá? Então eu vou criar uma função para isso, tá? Essa função aqui, ela vai ser o seguinte. Ela vai ter um nome, né? Então vamos lá, create function. Vou dar um nome qualquer, retorna underline cliente, por exemplo. Vou abrir e fechar aqui parênteses, mesma coisa do outro, tá? Returns, só que aqui eu tenho que retornar um tipo de dados que, além de usar o setOf, que eu já tinha falado sobre ele na aula anterior, eu tenho que colocar record. Quando eu devolvo um record, é como se eu devolvesse um registro com essas informações para o banco de dados, tá? Vou colocar a palavrinha as e vou colocar aqui os cifrões, né, para indicar que aqui começa, né, a função. Coloco a linguagem como padrão, né? Language entre aspas simples PLPG-SQL, beleza? Agora aqui vou fazer o begin e o end. Begin e end, tá? Normal. Não vou precisar nem de variáveis para esse exemplo que eu quero mostrar para vocês. Eu vou já criar dentro da própria begin end aqui um retorno. Então, ó, return. Quando você trabalhar com esse tipo de informação que eu estou mostrando aqui para vocês, você cria o retorno dessa forma. Você retorna uma query, tá? O que é um return query? Na verdade, você vai retornar uma pesquisa, tá? Pode ser um inner join, pode ser qualquer coisa. Aí você faz aqui um select, por exemplo, né? E aí o select que eu quero, por exemplo, dentro da tabela cliente eu quero o nome do cliente e o endereço do cliente, por exemplo, né? Então, colocar lá nome underline cliente, vírgula endereço underline cliente. Bom, aí coloco aqui from, né? Vou pôr o nome da tabela, exatamente como a gente fez até agora, né? Como faria um select, só que agora eu uso o return query. E coloco aqui dentro o nome da tabela, então, cliente. Bom, perfeito. Se eu rodar somente a parte aqui do select, ó, ele me preencheria uma tabela, certo? Com todos os clientes e todos os endereços dele. Por padrão aqui, apesar de eu estar retornando uma query aqui, se eu for executar, ó, eu acredito que ele vai pedir um retorno. Não, criou com sucesso, beleza. Esse tipo de retorno aqui, ele retorna as informações que está aqui no select, porém ele tem alguma particularidade, ó. Ele vai retornar várias informações, mas vamos lá, select
Vou usar o asterisco from para nomear os campos e o nome da função, retorna underline cliente, tá? E vou fazer aqui um ponto e vírgula, ou aliás, vamos abrir e fechar parênteses e vou executar. Vamos ver aqui o que ele vai me gerar aqui com isso. Ó, ele deu um pau porque retorna underline cli, ele não reconheceu. Por que ele não reconheceu? Porque faltou aqui eu ainda nomear os campos. Opa, eu coloquei cliente, deixa eu ver se está tudo certo. Tá. Essa função aqui foi criada. Deixa eu conferir se ela foi criada certinho. Só para mim não perder tempo aqui tentando corrigir erros que talvez sejam tranquilos de corrigir. Tá, vamos descer aqui, trigger functions, tape, produto relatório, os dois tipos que nós criamos na outra aula. Funções, está aqui. Retorna cliente, criou aqui. Cadê? Não criou, né? Deveria ter criado esse cara aqui. Deixa eu ver aqui por que não criou. A função retorna cliente já existe. Talvez faltou atualizar aqui, né? Dar um refresh. Aqui, criou. Não, então beleza. Então ela existe. Então aqui pode ser duas coisas, tá? Pode ser que por ele vou estar retornando aqui um select com dados da tabela, ele não reconhece quais são os índices desses dados, e aí eu tenho que adicionar aqui na frente, através da palavrinha as, o nome dos campos que eu estou pegando e os tipos, tá? Então se eu olhar aqui, ó, o nome do cliente que eu quero retornar, eu vou colocar aqui, ó, nome underline cliente, e ela é do tipo var char, certo? O endereço do cliente, vírgula, também é endereço underline cliente, e ela é também do tipo var char. Então provavelmente ele não tenha reconhecido que existia esses tipos aí. Ele reconhece que existe um retorno em forma de uma query que vai ser do tipo registro, vai ser uma tabela, só que ele não sabia como nomear, no caso aqui, cada coluna. Então vamos executar para ver se era isso. Opa, agora deu certo, ó. Ele nomeou certinho. Então veja só, eu estou retornando várias informações aqui, ó, de uma só vez por meio dessa query aqui, tá? Então vamos supor que eu use aqui dentro o inner join, alguma coisa assim para resolver uma situação. Eu retornando por meio dessa forma aqui, eu consigo retornar várias informações, tá? Aí, professor, setup é para retornar em registro e record é para retornar carry? Perfeito. É isso aí. Beleza. É isso aí. Certinho. Vocês querem que faça um exemplo do outro aqui pra gente analisar as diferenças? Eu posso fazer. Se vocês acharem que fica legal, eu faço aqui rapidinho. Aí pode falar. Nada, é só falar pra você fazer mesmo, se der pra fazer. A gente faz. Espera aí, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aquele outro tipo, lembra que a gente tinha que trabalhar com um type, né? A gente define tipos. Então se você procurar aqui no banco de dados, ó, aqui embaixo eu defini esses dois tipos. Eu vou fazer usando a tabela cliente para a gente pegar no cerne, tá? Ou seja, para a gente resolver o mesmo exercício de uma outra forma, tá bom? Então é para a gente ir analisando as diferenças sobre uma mesma perspectiva, certo? Então veja só, o outro tipo de retorno que eu tinha falado para você, ele retorna uma quantidade de dados com base em um tipo criado, tá? Então para isso, para mim fazer aquele outro tipo de retorno, eu tenho que antes criar o tipo que eu quero de dados. Então eu vou lá, create type, tá?
Lembrando, isso daqui não é uma tabela, é um tipo de dados. Aí eu vou por aqui, ó, tipo underline pessoa, tá? Por exemplo, palavrinha as, abre e fecha parênteses, dou ponto e vírgula. Beleza. Aqui dentro eu vou falar quais são as informações que eu vou trabalhar no retorno. Então eu vou criar esse tipo aqui pensando no que eu quero retornar. Então, por exemplo, eu quero retornar o nome do cliente e o endereço do cliente. Então você vai colocar lá aqui dentro, né? Nome underline cliente, por exemplo. Poderia ser qualquer nome aqui de variável, né? Mas vou deixar assim, do tipo varchar. E, por exemplo, o endereço do cliente. Então, endereço underline cliente. Também do tipo varchar, porque todos eles são, né, do tipo texto. Bom, feito isso daqui, eu vou criar meu tipo. Vamos executar para ver se vai funcionar bonitinho. O tipo pessoa já existe. Talvez já exista uma tabela com esse nome. Deixa eu ver aqui. Tipo pessoa underline registro, por exemplo. Deixa eu mudar. Tipo pessoa underline reg. Eu vou ficar aqui procurando onde ele tá para excluir, não. A gente cria assim, ó. Pronto. Criei o tipo aqui, certo? Agora eu vou fazer aqui o seguinte. Uma vez criado o tipo, eu posso criar a função para trabalhar com esse tipo. E aí, usando esse tipo aqui, eu vou jogar num for e retornar. Então, a primeira diferença tá que eu uso for nesse daqui com registro. Deixa eu colocar até aqui um comentário aqui, ó. Barra asterisco barra, e colocar aqui uma divisão aqui pra gente saber que a partir daqui, ó, eu tô tratando o exercício de uma outra forma, tá? Então vejam só, eu vou fazer isso, né? Criei o tipo, agora eu vou escrever a função. Então vamos lá, create function. Eu vou colocar aqui um nome aqui, ó, retorna underline cliente underline 2, tá? O segundo retorna cliente. Beleza? Que vai fazer a mesma coisa, só que de outra forma. Da mesma forma que eu vou ter um returns, vou ter o set off. Na maioria das vezes que você for fazer um retorno de várias informações, você usa o set off. Só que agora, aqui, eu vou fazer um retorno não do registro, como uma query, mas sim do tipo que eu criei. Então tá aqui uma das principais diferenças entre um e outro. Então vou lá, ó, tipo underline pessoa underline reg. Beleza. Esse é o tipo que eu vou retornar. Palavrinha as. E aí faço a parte, né, de configuração aqui, como a gente já vem estudando já aqui há alguns dias. Então vai ter aqui language, né? E vou colocar aqui então, entre aspas, simples PLPG-SQL. Bom, a partir daqui então, vamos lá, vou desenrolar aqui a lógica dessa função aqui com vocês, né? Eu não tenho parâmetro nenhum, então vou declarar aqui variáveis. Então vamos lá, declare. Preciso declarar variáveis porque eu vou trabalhar com o tipo, tá? Então eu preciso declarar variáveis. Begin e end. Pronto. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que vai receber esse tipo que eu criei aí. Então eu vou chamar de dados cliente. Dados underline cliente, por exemplo. Tá? Esse dados cliente ele vai ser do que tipo? Tipo underline pessoa underline reg. Então esse é o tipo, tá? É como se esse cara aqui se tornou um tipo de dado que vai conter esses dois valores. Tá, uma vez declarado isso, então vamos trabalhar agora aqui no nosso for, tá? Como eu vou trabalhar aqui o nosso for? Então vamos lá, eu vou colocar aqui for, vou colocar aqui dentro o nome da variável que eu criei, que vai ser a variável de início,
dados underline cliente. E aqui na frente eu vou trabalhar com um select, que o select ele vai fazer a função de loop, tá? Então eu vou colocar aqui na frente, ó, o in select. Lá é query select, aqui é in select, tá? E aqui as informações que eu quero. Que informações eu quero? As mesmas daqui, ó. Então eu vou até copiar o que está aqui e vou colocar aqui, certo? E agora eu vou finalizar aqui meu loop. Então, loop, tá? Porque o for ele precisa dessa informação aí. Agora, o que acontece? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu vou precisar finalizar meu loop, então vou ter um end loop aqui, ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou retornar o que? Os dados da pessoa. Então eu vou lá, return dados, no caso pessoa não, né? Dados underline cliente, que é a informação que está rodando aqui. Então é como se cada vez que ele rodasse um registro de select, ele jogasse as informações que eu quero para esse tipo de pessoa e retornasse ela, enquanto esse loop existia, ou seja, enquanto houver dados para buscar dentro desse select. Se isso daqui, na hora que isso daqui acabar, eu retorno nada. Então esse retorno aqui ele acaba acontecendo em tempo de execução, né? Basicamente, quase em tempo de execução. Fazendo isso, eu venho aqui, coloco select asterisco from. Antes vamos executar, né, para ver se está funcionando tudo certinho, porque vai que não tá, né? Vamos ver aqui. Rodou. Você não pode ter esse parâmetro para retorno. Faltou aqui um ponto e vírgula, né? Na verdade, não é que não pode ter, é que faltou ponto e vírgula. Executou, deixa eu ver. Você não pode. O retorno não pode ter um parâmetro. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Eu passei certo, tipo pessoa reg. Passei certo aqui. Ué, por que ele não está retornando? Não vai aceitar esse tipo de retorno. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui no código, galera. Declarei certinho. Fiz o for. Ah, tá. Eu preciso de retornar item a item aqui desse select, né? Então faltou uma palavrinha next aqui, né? Então outra diferença, né, entre aqui e aqui, ó. Esse tipo de retorno é um pouquinho mais complexo, né, de se trabalhar com ele. Agora foi, ó. Agora vamos fazer aqui o acesso, né, a essa função para a gente ver. Então retorna underline cliente underline 2, né, abre e fecha parênteses. Aqui eu não tenho que colocar mais nada, só coloco um ponto e vírgula aqui e executo. E vamos ver se deu tudo certo. Ó, as mesmas coisas que esse tipo de retorno aqui. Galera, o que vocês acham aqui? Ficou tranquilo? Conseguiram compreender as diferenças? Deixa eu ver aqui o que o Lucas falou. No record pode criar a função com or replace. Todos os dois pode criar com or replace, tá, Lucas? Tanto esse quanto esse. Os dois pode ter o or replace, que aí se você fazer alterações na função, ele aceita essas alterações, tá? Que vocês acharam aqui? Deu pra entender a diferença entre eles aqui tranquilo? Tá? De boa, professor. Aí na hora que... Eu acho que é necessário postar a aula de ontem, ou vocês acreditam que com essa explicação desse segundo aqui deu pra entender bem? Senão posto só essa com os dois. Eu acho que com essa daqui deu, né, pra matar. Galera, então tipos de retorno, os mais usados são esses dois aqui, tá? Para retornar várias informações, certo? Então, pensando aqui nesses tipos de retorno, tem um outro tipo de retorno que eu poderia comentar aqui, que você retorna, ao invés do
ou baseado em um tipo, ou baseado em um recorde, né? Que seria um registro, você retorna uma tabela, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui com vocês, que aí a gente já cobre os 3 tipos de retorno, tá? E aí o que eu quero aí que vocês pensem, tá? Na hora de vocês fazerem os exercícios que eu vou estar mostrando para vocês. Qual que melhor se encaixa para sua solução, tá? Professor, quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro, quando eu vou usar outro? Todos eles vão retornar as informações que você precisa. As vantagens são, né? Quando você retorna em forma de registro, é como se esse registro ficasse gravado em memória no banco de dados e aí depois você acessasse ele, tá? Quando você retorna assim, é feito em tempo de execução, entre aspas, porque não é bem em tempo de execução. Mas eu falo que é tempo de execução porque enquanto o for está rodando, enquanto tiver informações para esse select buscar, ele retorna dados. E esse último que eu vou mostrar para vocês, que ele é tranquilo, ele retorna os campos de uma tabela quase como ela foi feita, tá? Aí você vai ver o que melhor se enquadra para a solução do seu exercício, tá? Na vida real, você vai escolher um e vai usar, entendeu? Nos exercícios que eu vou propor para vocês fazerem logo mais, vocês vão precisar seguir talvez o que eu pedi no enunciado, tá? Não vai ser uma via de regra, vai ter enunciado que eu vou deixar livre e ter enunciado que eu vou falar, ó, resolva com o retorno do tipo tal. Resolva com o retorno do tipo tal. E aí a gente vai resolvendo, tá? Vou estar aqui auxiliando vocês, obviamente, tá? E depois vou organizar uma lista para a gente estar fazendo. Mas vamos fazer então outro tipo de retorno aqui, para ver se mata todos os retornos numa aula só. Assim, aí fica bacana. Que depois a gente só trabalha exercícios, e aí exercícios dos mais vários tipos. Então vamos lá. Deixa eu dar aqui alguns enters aqui. Outro tipo de retorno aqui, tá? Agora retornando tipo tabela. Então vamos colocar aqui, ó, com recorde. Deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, retorno com tipo baseado em type. Retorno baseado em type, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando o código para vocês também. Só que aí vocês vão ter que trabalhar sobre esse banco de dados. Eu acho que vocês têm, inclusive, ele já. E aqui eu vou fazer um retorno baseado em tabela, tá? Tabela. Beleza. Vamos lá. Então, de que forma é que eu vou trabalhar esse tipo de retorno? Esse daqui eu não preciso criar um tipo. Ele é semelhante a esse daqui. Eu já posso ir direto para a tabela. Então, para a função, perdão. Então eu vou lá e crio a função, né? Create. Agora eu vou usar o replace só para confirmar para vocês que dá certo, tá? Vou dar um nome para minha função aqui, ó. É um function. Aí vamos pôr um nome para ela. Eu vou colocar o mesmo nome daqui, só que com 3. Retorna cliente 3. Vamos criando várias aqui, né? Retorna cliente 3. Beleza. Aqui então eu vou ter um retorno do mesmo jeito, sempre o mesmo padrão. Returns. É o U, né? Returns. Vou ter de novo o set off aqui. Então, ó, como eu disse, a maioria dos retornos que vai retornar várias informações faz isso, tá? Usa o set off. Aí eu vou colocar aqui o que eu quero retornar. Mas o que eu quero? Como assim, professor? Que tabela que eu quero retornar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, cliente. Então vamos passar aqui, ó, cliente como tabela. Vou colocar a palavrinha as. Vou fazer isso. Vou fazer isso como padrão. Language. Esse daqui talvez seja o que menos vai resolver problemas para vocês. Depois, como usá-los e onde a gente vai usar e como problemáticas com ele, a gente já vai fazer.
Se não nessa aula, na próxima, mas a gente faz. Aí são exercícios mesmo, focando em situações. Aqui eu vou colocar begin, aqui eu vou colocar end, né, normal, como a gente fez, ó. Lembrando que cliente aqui é um tipo de tabela minha. Eu não trabalhei nem com tipo criado, nem com record, que é um registro, mas sim estou trabalhando com uma tabela que já está pré-definida. Tá, e eu vou fazer um return aqui dentro. E aqui eu vou retornar o que? Uma pesquisa, uma query, tá? E aqui, ó, select asterisco from cliente. Vou usar o asterisco só para exemplificar mais rápido, tá? Essa aqui é um retorno. E aqui eu vou criar o outro return. Aliás, acho que nem precisa. Vou deixar somente com esse retorno aqui. Eu acho que já é suficiente. Vamos testar para rodar e ver. Então, olha só, esse daqui é bem mais simples, né? Eu passo o nome da tabela e passo select envolvendo a tabela. Mais nada. Só que eu tenho que usar o return query. Executou. Se eu chamar, ó, select asterisco from, por exemplo, e o nome, retorna cliente 3. Eu não preciso adicionar mais nada aqui na frente. Executo esse cara aqui, ó, todos os dados da tabela cliente. Retorna, na verdade, o select, né? Esse cara aqui, ó. Só que eu estou retornando como se fosse um return, tá? Isoladamente, pensando só nisso, a gente não consegue ver muita usabilidade, fazer uma função para retornar um select que eu posso fazer fora de uma função, né? Mas quando a gente começar a juntar os conceitos que a gente viu até agora, vai começar a fazer mais sentido o uso desse tipo de comando, tá? Então é bem interessante. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, nome, underline, cliente, uma vírgula aqui, tipo endereço, número, não, vou colocar endereço, underline, cliente, ele vai ter que me retornar diferente, né, a informação. Deixa eu executar de novo aqui. Agora eu posso executar de novo porque eu usei o replace, ó, e agora ele tem que me retornar 2 valores. Opa, olha só que interessante, ó. Aí aqui eu tenho uma problemática, né? Prestem atenção, a estrutura de carry não funciona com o tipo definido. Por que não funciona com o tipo definido, professor? Ele pega como base de tipo o cliente, com todos esses campos. Então por isso que eu disse que talvez esse daqui seja o tipo de retorno que vocês menos usem. Porque não é todo exercício que você vai resolver que você vai retornar tudo. Tá? Então quando você filtra assim, ele não vai aceitar, tá? É diferente de você fazer isso daqui, ó. Aqui aceita, porque nesse select aqui tá trazendo esses dois tipos e eu tô rodando ele fora de uma função. Aqui eu tô querendo retornar um cliente que tem todos esses campos que tá aqui, só que eu no select tô chamando só esses dois, vai contra esse tipo, tá? Então ele pede por padrão um asterisco. Então nesse tipo de retorno aqui eu não tenho como controlar isso, tá? Vai precisar ser com asterisco. Então, infelizmente, né, vai ficar assim. Erro de sintaxe, hein? Tem algum erro aqui? Select asterisco from cliente. Tem alguma coisa aqui que eu fiz? Ah, tá, é que eu tô selecionando que não devia ali. Pronto, aí na hora que eu volto, tá aqui, né, tudo. Ficou claro, galera, a diferença entre os retornos? Esse daqui acho que é o que fica mais claro, né? Porque ele te obriga a você usar o asterisco. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Vocês querem que passe aqui retornando alguma coisa? Passando por algum outro... Algum desses daqui pra gente verificar pontualmente se ficou alguma dúvida ou não? Tranquilo?
Bom, então se ninguém responde, vamos propor aqui um exercício para a gente resolver com esses carinhas aqui. Vou dar um tempo para vocês resolver e depois eu resolvo com vocês. Só que aqui, para ficar um assunto redondinho, fechado, eu acho que eu vou terminar a gravação aqui, que aí eu só posto os comandos lá e depois mais para frente a gente faz um vídeo com a lista de exercício, resolvendo e assim por diante. Então eu vou já encerrar aqui, ó.